É isso aí, rapaziada, perdemos mais uma pra variar. Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui é o Manu. E se você não é inscrito ou inscrita, se inscreve aí por favor no canal, ativa as notificações, deixa o like e bora pro vídeo. Santos perdeu pro poderoso Banfield da Argentina pelo placar de 1-0, jogo que abre a participação do Santos na Copa Sul-Americana. O Santos que passou os últimos 20 e poucos dias fazendo a pré-temporada, né, do Fabian Bustos. E o resultado disso foi esse futebol apático, sem criatividade, sem vontade, sem nada, apenas com tristeza e péssimos lances. Mas a gente está aqui para dar os nossos 2 centavos a respeito dessa partida. E se você está aqui nesse vídeo, parabéns, cara, porque tem que gostar muito desse time para continuar acompanhando e continuar apoiando e continuar acreditando em alguma coisa. É difícil, mas vamos lá. Eu vou pegar minha colinha aqui, tá? Peço licença. Colinha devidamente aberta. O Santos ele foi a campo com algumas alterações em relação àquilo que vinha apresentando em termos de formação no Campeonato Paulista, né? A boa notícia é que o Santos voltou à formação com 3 zagueiros. A má notícia é que os 3 zagueiros são Maicon, Kaique e Bauerman. Então é um zagueiro a mais para te deixar nervoso. Um zagueiro ruim a mais para te deixar nervoso. Felipe Jonathan voltou ao time titular. Algo que eu não entendo. Se alguém souber me explicar, por favor, adoraria uma explicação coerente para isso. Mas mais do que Felipe Jonathan de volta ao time titular, é Marcos Guilherme na titularidade da lateral direita. Sendo que você tinha o Madison voltando. Sendo que você tinha... Tudo bem, o Auro é um péssimo lateral direito, mas é um lateral direito. O Bustos não quis nem levar ele para o jogo. Deixou o Madison no banco e botou o Marcos Guilherme na lateral direita. E foi uma partida assim, desastrosa, horrorosa, como esperado, né? Naturalmente. A gente tem que levar em consideração também que a gente não enfrentou o Boca Juniors, a gente não enfrentou o River Plate, a gente não enfrentou o Independiente, a gente enfrentou o Banfield. E para quem viu o vídeo que eu fiz quando saiu o sorteio do grupo, eu falei que esse time do Banfield era muito fraco. E vocês puderam confirmar isso hoje. É um time horroroso. O Santos se esforçou para dar gols para os caras e eles não conseguiam marcar. Conseguiram marcar justamente num chute de extrema felicidade do Ursi, né? Não foi uma jogada bem construída, mas foi um chute. Uma bola que o Ursi pegou de primeira na bola que o Maicon afastou. Já vou falar sobre esse lance. Foi um lance de extrema felicidade do atacante deles, mas em termos coletivos é um time fraquíssimo, muito fraco mesmo. O que me deixa muito triste, porque o Santos ele não tentou medir forças com o Banfield. É um jogo para o Santos entrar e propor o jogo, jogar em cima dos caras, e não foi isso que aconteceu. A gente jogou comedido, acanhado, fechado, esperando os caras e tentando sair em contra-ataques, sem sucesso. Vamos lá. O Santos não criou absolutamente nada no primeiro tempo, assim, nada mesmo, zero. Não soube jogar com a bola no pé. Mas também devido ao adversário fraco, não foi um primeiro tempo de muito susto. Com exceção de uma bola que o Maicon entregou, eu acho que já pro Ursi, ele escorou de cabeça para trás, vai entender. E a bola sobrou livre pro centroavante, pro atacante argentino que finalizou. O João Paulo fez uma defesaça. Fora isso, não foi um primeiro tempo de muito susto, não. O Banfield chegou a ter 65% de posse de bola. Lembrando quem viu hoje um pouco mais cedo o jogo entre City e Atlético de Madrid, né? Pra quem não viu, o City chegou acho que a ter 80% de posse, ou 79%. Um negócio absurdo, assim. O Santos não tinha uma boa saída de bola, não conseguia sair jogando. E com exceção do Rodrigo Fernandes, que estreou mostrando serviço, mostrando vontade, mostrando qualidade. Ele é um cão de guarda mesmo. É um cara que está em todas, muita disposição e muita qualidade. Mas com exceção dele, todos do nosso setor defensivo, todos, sem exceção, livrando um pouquinho o João Paulo, se bem que ele falhou no primeiro gol, foi uma falha de comunicação ali. Mas todo o nosso setor defensivo foi péssimo. Marcos Guilherme, péssimo. Maicon, péssimo. Bauerman, péssimo. E Kaique, péssimo. E o Felipe Jonathan, obviamente, péssimo.
eu tava com dificuldade de julgar a participação do nosso setor ofensivo, uma vez que a bola não chegava com qualidade nem no meio campo. Sabe, o primeiro passe era muito ruim, era de pouquíssima qualidade, tanto que o gol do Banfield, eu vou falar um pouquinho com mais detalhes lá pra frente, ele surge de um passe errado do Bauerman, né? Quer dizer, não surge do passe errado do Bauerman, mas assim, tem um passe errado do Bauerman ali, eu vou dissecar melhor mais pra frente. Como eu disse, o Banfield ele chegou a ter 65% de posse de bola, mas não amassou o Santos, porque é um time fraquíssimo. Na verdade, no geral foi um jogo muito feio, um jogo muito fraco, um jogo muito difícil de se assistir. Falando do gol, aos 44 do primeiro tempo, o William Maranhão, se eu não me engano, se eu estiver enganado me corrijam, ou se foi o Fernandes me corrijam, mas me pareceu o William Maranhão, ele rouba uma bola no setor ofensivo do Santos, tenta driblar, perde a bola e aí gera um contra-ataque para o Banfield. O Banfield tenta uma bola em profundidade para o ponto esquerda. O Marcos Guilherme dessa vez ganha na corrida, se antecipa, ganha na corrida, recua para o Bauerman, e aí sim o Bauerman ele erra um passe de 5 metros. O jogador do Banfield que fica com a bola, ele tenta dar uma enfiada para o atacante argentino, e aí o Maicon vai na bola, tá certo, o Maicon ele tinha que ir na bola, o João Paulo sai. E eu também acho que não foi errado o João Paulo sair. O João Paulo, se o Michael não tivesse na bola, ele teria ficado com a bola. Mas, assim, não tem como falar que o zagueiro tá errado de ir nessa bola e tirar com o carrinho. Ele fez o certo, faltou comunicação ali. Faltou alguém falar, é minha, gritar é minha. Né? Se o Michael grita que era dele, o João Paulo nem saía do gol. Se o João Paulo grita que era dele, o Michael ele só cobria, só fazia uma cobertura, só protegia do atacante que estava na cola dele. Então o Michael ele dá o carrinho, o João Paulo estava adiantado, o carrinho, a bola vai um pouquinho alta e o Urso ele pega uma bola de primeira, assim, um chute de muita felicidade e abre o marcador no último lance do primeiro tempo, cara. E eu já estava pensando em como fechar a resenha desse primeiro tempo para este vídeo aqui, né? Se eu fecharia pensando num copo meio cheio, e, pô, a gente tá conseguindo um empate fora de casa. Ou no copo meio vazio. Caramba, a gente não tá conseguindo sair para jogar contra o Banfield. Contra esse time fraco do Banfield. Na volta pro segundo tempo saiu o Kaique, entrou o Velasquez. Eu já vou falar um pouquinho especificamente sobre cada jogador mais na frente. O jogo continuou muito feio, muito fraco. Sem nenhuma equipe dominando, sem nenhuma equipe amassando. O João Paulo fez uma ou duas boas defesas, mas que não traduziam um domínio do Banfield. O Santos tentou esboçar uma maior ofensividade quando entraram o Madison e o Juan, e saíram o Marcos Guilherme e o Bauerman. Isso foi aos 15 minutos do segundo tempo. Aos 23 do segundo tempo sai o William Maranhão e entra o Zanocelo, e o Santos continua tentando criar, mas não consegue nenhuma chance efetivamente perigosa. Destaque aqui para o Juan, que era o moleque que estava metendo a cara e pedindo todas as bolas passavam por ele, e foi um cara que mostrou a cara, muito boa essa, nesse momento no qual o Santos precisava de alguém, né? Diferente do senhor Ricardo Goulart, que não apareceu, não fez nada, só assistiu o jogo. Aos 40 minutos do segundo tempo entrou o Pirani no lugar do Fernandes, e é impressionante como num time que sofre com problemas de criação, o Pirani tem tão poucos minutos em campo, né? É um menino que tem qualidade. Claro, ele oscila, ele é jovem, mas é um bom armador, assim. Tem que botar ele pra jogar. Principalmente nessas ocasiões nas quais o Santos precisa de armação de jogadas. O Santos tentou no final dar uma amassada no Banfield com a expulsão do Domingo, pelo segundo cartão amarelo. Conseguiu uma boa jogada aos 48 minutos do segundo tempo, uma jogada pelo lado direito, na qual o Madison ele consegue criar uma boa chance, bota a bola na área, o Pirani ele erra a finalização, a bola sobra, se eu não me engano, com o Lucas Braga, que toca para trás, o Zanocelo chega chutando forte e rasteiro no canto para a defesa do goleiro. Mas foi isso, assim, a gente não conseguiu empatar com o Banfield fora de casa. O time claramente jogou melhor, melhorou um pouquinho com as alterações, mas ainda assim não jogou o suficiente. Péssima partida do Santos, uma derrota, por mais que seja só de 1-0, muitas aspas aí, uma derrota que pra mim é vergonhosa pelo futebol apresentado. A gente tem que entender que a gente é o Santos e que a gente está enfrentando o Banfield, né? O Santos tem que entrar numa partida contra o Banfield para se impor,
pra atacar, pra jogar em cima, e não foi isso que a gente assistiu. O outro jogo do grupo, entre União La Calera e Universidade, terminou em 0-0, então o Santos é o último colocado do seu grupo, olha que maravilha. Então, acho que é isso, basicamente em relação ao jogo é isso, fazendo um breve jogador a jogador. O João Paulo fez uma defesaça no primeiro tempo, fez outras boas defesas no segundo tempo, mas pra mim rolou uma falha de comunicação entre ele e o Michael no gol. Se alguém ali falasse novamente, é minha, esse gol não teria saído. Marcos Guilherme, tenebroso, horroroso, uma ofensa. Ele como jogador, como atacante já é ruim, como lateral então, por favor, cara, por favor. Aliás, assim, a lateral direita do Santos no ano de 2022 é uma desgraça, né? Balieiro, Auro, Marcos Guilherme, que horror, cara. Acho que eu nunca vi um ano com tantas opções ruins para um setor. Michael, a bola que ele entregou pro atacante do Banfield já fala tudo. Foi uma estreia muito ruim, muito afobada. O Bauerman, ele parece ser o melhor zagueiro, às vezes ele parece ser bom zagueiro. Na verdade, quando ele chegou, as primeiras partidas do Bauerman com a camisa do Santos foram boas, né? Mas ele vem piorando a cada jogo, assim. Passa uma impressão de que ele é bom em alguns momentos, mas na verdade ele só tá na companhia de zagueiros piores, que são o Michael e o Kaique. O passe errado que gera o lance do gol é do Bauerman. Péssima partida do Bauerman. Partida ainda pior do Kaique. O Kaique é uma pena, ele desaprendeu a jogar futebol. Não dá, cara, assim. A gente tem sido muito paciente com o Kaique, porque é um menino, é uma joia. Era uma joia, pelo menos, né? Não sei se acredito que não seja mais. E até pouco tempo atrás ele tinha uma cláusula de venda de 35 milhões. E preferência de compra, acho que do Barcelona. Não lembro exatamente. Mas, cara, incrível a decadência do futebol do Kaique. Absurdo, assim, absurdo. Péssima partida, passes errados, passes curtíssimos errados. Ele também entregou umas bolas no primeiro tempo que deixaram bem bravo, pra falar a verdade. E é isso, cara, ele precisa de um banco. Pra mim, o Velasquez entrou melhor do que ele, já falando do Velasquez, também no jogador a jogador. O Velasquez, ele não entregou tantas bolas. Eu acho que ele foi um pouquinho mais firme na marcação. Não fez uma grande partida, mas melhor do que o Kaique. Felipe Jonathan, fraco. Eu não entendi o retorno dele para o time titular. É fato que o Santos não sofreu muito por aquele lado. Defensivamente o Santos não sofreu, mas a gente perdeu uma das armas que o Santos tinha, que era a ofensividade do Lucas Pires, né? Então, ponto negativo para o Fabian Bustos aí. Vamos falar do William Maranhão, né? O cara que foi tão questionado, tão apedrejado quando foi contratado, né? Na verdade. E de fato ele não é um grande jogador. Não fez uma boa partida, fez uma má partida. Mas na minha opinião, longe de ter sido o pior em campo, longe de ter sido um dos 3 piores em campo. Para mim, a linha defensiva, Marcos Guilherme, Maicon, Bauerman, Kaique e Felipe Jonathan, de longe, assim, disputam esse prêmio. E podem me julgar, em alguns momentos eu senti mais firmeza da parte do Maranhão do que do Camacho. O problema é, você tendo Maranhão e Rodrigues, você tem 2 volantes de marcação, e o Maranhão definitivamente não está na mesma rotação do Rodrigues. O Rodrigues é muito melhor. Assim, eu estou avaliando por um jogo que eu assisti, mas por esse jogo Rodrigo Fernandes, perdão, é muito melhor. Ele está em uma outra rotação, em um outro ritmo, tem uma outra pegada. É bom jogador o Rodrigo Fernandes. Fez uma boa estreia. Assim, foi um pontinho de luz na escuridão que foi esse futebol do Santos. O Ricardo Goulart assistiu o jogo. Ele ficou passeando em campo, não fez absolutamente nada. Os Lucas, muita vontade, muita correria, mas pouco resultado, pouca efetividade, pouquíssima efetividade. No segundo tempo eles começaram a tentar resolver por conta própria em alguns lances, o que me desagradou bastante. Algumas escolhas erradas. Em jogos como esse, isso faz total diferença. Dos reservas, eu já falei do Velasquez. O Velasquez entrou melhor do que o Kaique. O Juan, para mim, foi o melhor em campo. Se tivesse que escolher um melhor em campo do Santos, ele foi o nosso melhor em campo.
entrou o Maddison e o Maddison ele melhorou substancialmente a nossa lateral direita, o que não quer dizer uma grande coisa porque a lateral direita estava sendo ocupada pelo Marcos Guilherme, né? Então isso só mostra que o Maddison ele precisa ser titular desse time e não se discute mais isso. Beleza, senhor Fabian Bustos? Deixa eu ver quem mais aqui entrou. O Zanocelo entrou, assim, ele não criou tanta coisa, não melhorou tanto o time, que já estava numa pegada mais ofensiva quando ele entrou. Teve uma boa jogada, chutou de fora da área, o goleiro fez uma boa defesa. E quem mais? E o Pirani, cara. O Pirani, assim, uma pena, ele teve muito pouco tempo de jogo. E novamente, é uma pena um jogador de armação, um jogador que já mostrou que tem qualidade, tem as suas oscilações sim, mas tem qualidade. É uma pena um jogador desse ter tão poucos minutos em um time que tem tantos problemas de criação no meio de campo. É isso, essa foi a nossa resenha aí de mais uma derrota do Peixão, para inovar, para variar, né? A gente que já estava há mais de 20 dias sem perder, quebrada essa invencibilidade aí do Santos. O Santos parece que passou essa pré-temporada aí do Fabian Bustos, sei lá, comendo feijoada, jogando videogame. Comente aí, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da partida, quais os destaques positivos, se é que houve. Para mim teve o Rodrigo Fernandes. Destaque negativo, a nossa defesa no geral, como um todo, péssima. E é isso aí, cara. É o que a gente tem. Se acostumem, esse é o Santos. Esse vai ser o Santos até o final do ano. Se não vier nenhuma contratação bombástica, o nível técnico do time não vai mudar tanto de patamar. E é com isso que a gente vai, cara. Eu tô preocupado. Bem preocupado. Tomara que as coisas mudem, porque se esse for o time que vai jogar, se esse for o nível técnico que a gente vai apresentar no Campeonato Brasileiro, podem esperar mais um Campeonato Brasileiro de muito sofrimento. Mas a gente é trouxa, a gente é iludido, a gente continua com Peixão. Beleza? E a gente continua torcendo. Agora é estrear contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, fora de casa. O que vocês esperam desse jogo? É melhor nem falar, né? Deixa pra depois. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixem o like. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu e pra cima deles. A gente continua, a gente segue com o Peixão. Apesar de Kaique, Bauermans e Michael.